Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é quarta-feira, 6 de agosto de 2025, agora em Belo Horizonte, 12 horas 5 minutos. Estamos em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Anéia. Boa tarde, André. Tudo Boa bem? tarde a todos, tudo jóia, graças a Deus. Meio de semana, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. E olha só, gente, a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo todo. E nós queremos você lá nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente, o Rede Notícia no YouTube. Nós temos um canal exclusivo. É só você já seguir. Deixa anotado aí. É o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.300 inscritos. E a gente quer subir esse número, viu? E convido você também para seguir a gente lá no Instagram. TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Hoje, além de eu estar começando, de fato, o tarifaço de Donald Trump, você sabe que tem uma outra data que é comemorada nesse dia de hoje? Hoje é dia 6, qual que é? 6 de agosto? Não. O dia da Revolução Acreana. Ah, Revolução Acreana. O último estado que foi anexado ao Brasil, verdade, mas que antes de se tornar um estado brasileiro, virou um país, né? Você morou lá, né? Curto espaço de tempo. Morei no Acre com muito orgulho. É verdade. Uma bela terra, por sinal. Com certeza. Começa a valer hoje as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras. A medida, assinada no final de julho pelo presidente americano Donald Trump, afeta cerca de 35,9% dos produtos brasileiros enviados ao mercado norte-americano, o equivalente a 4% do total exportado pelo Brasil. Ficaram de fora do tarifaço cerca de 700 itens, como, por exemplo, suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes, aeronaves civis e componentes industriais estratégicos. Já produtos como café, frutas e carnes passam a ser taxados com essa nova alíquota. Em pronunciamento feito no fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou que o Brasil não vai aceitar ser tratado como uma republiquita. E ele reiterou que o país vai continuar defendendo o uso de moedas alternativas ao dólar nas relações comerciais. Ontem, Lula afirmou que não pretende ligar para Donald Trump, o presidente norte-americano, para negociar a revogação das tarifas. Mas, mesmo assim, Lula anunciou que vai fazer contato com Trump para convidá-lo pessoalmente à COP30, a cúpula climática da ONU, que vai ser realizada em novembro em Belém do Pará. Vocês pensam, eu não vou ligar para o Trump para comercial não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Se ele não vier, é porque não quer. Mas não vai ser por falta de delicadeza, charme e democracia. Eu vou convidar. O governo brasileiro informou que prepara um plano de contingência para apoiar as indústrias, as empresas afetadas por esse tarifaço. A iniciativa governamental deve incluir linhas de crédito específicas e novos contratos com o governo federal para compensar parte das perdas com a exportação. E esse tarifaço do Donald Trump deve trazer muitos impactos a todas as áreas econômicas. E um estudo da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, estima que o impacto para o Brasil pode passar de 110 bilhões de reais no longo prazo. E ainda a perda de 140 mil empregos, além de renda para milhões de famílias. Newton Lopes traz os detalhes desse estudo. A partir desta quinta-feira, dia 6, entra em vigor nos Estados Unidos uma nova tarifa de 40% sobre produtos brasileiros exportados ao país norte-americano. A decisão, tomada no fim de julho, pode agravar o cenário para setores como siderurgia, agropecuária e fabricação de calçados, que já enfrentam uma taxação de 10% desde abril. Um estudo da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, estima que o impacto para o Brasil pode passar de 110 bilhões de reais ao longo prazo, com um corte de mais de 140 mil empregos e perda da renda para milhões de famílias.
A coordenadora do Centro Internacional de Negócios da FIENG, Verônica Winter, detalha o que a federação tem feito para diminuir esse prejuízo. A gente observa que muitas indústrias mineiras têm feito negociação com a sua contraparte no mercado americano e também feito solicitações para o governo, tanto estadual quanto federal, para que apoie nas negociações e no avanço aí de melhores resultados em relação à inclusão, né, na lista de produtos isentos do tarifaço. Em 2024, Minas Gerais exportou mais de 4 bilhões de dólares aos Estados Unidos. Produtos como ferro fundido e aeronaves vão ficar livres da nova tarifa. E a coordenadora da FIENG reforça quais os principais produtos mineiros não sofreram com essa nova taxação. Considerando aí a pauta exportadora de Minas, que não entraram na lista de isentos, foi o café, a carne, os produtos elétricos, tivemos também o setor de joias, de mel, foram aí alguns dos principais produtos da pauta exportadora que ficaram fora aí da isenção. Mesmo com a exclusão de itens da nova tarifa, especialistas alertam que os impactos econômicos são inevitáveis e estados como Minas Gerais vão precisar buscar novos mercados para tentar compensar as perdas impostas pela medida americana. Repórter Newton Lopes. E é justamente sobre esses impactos que a gente vai conversar agora com o economista e professor dos cursos de Gestão e Negócios e Relações Internacionais do UniBH, Fernando Sete. Professor, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com vocês de um tema tão relevante para a sociedade brasileira. Obrigada, professor. Começou a valer hoje, né, esse tarifaço dos Estados Unidos. Qual que é o real impacto que a gente pode começar a esperar, professor? Bem, primeiro a gente tem que, talvez até ficar um pouco mais aliviado, né? A gente, durante um bom tempo, acreditou que esse impacto seria muito maior. Na semana passada, se exceptuou alguns itens, esses itens que correspondem a 55%, do que o Brasil comercializa com os Estados Unidos. Então, de alguma forma, a gente tem até um certo alívio. Por outro lado, a gente se esperava que ao longo dessa semana, né, até hoje, quando entrou em vigor realmente a taxação, que alguns outros produtos também ficariam de fora, como é o caso do café, da carne e de algumas frutas em específico que não ficaram de fora da primeira. Então, assim, se por um lado a gente pode ficar satisfeito que o impacto não foi tão grande, por outro a gente tinha uma expectativa de mais itens sendo exceptualizados da lista que foi colocada ali. E lembrando, todos os produtos, independente deles, já tem uma taxa de 10% que já está vigorando praticamente desde o início do mandato do governo Trump. Então, a gente já tem uma taxação aí de 10%, mesmo naqueles que foram exceptuados. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Primeiro, a gente está vendo o governo se movimentando para atender a esses setores que foram atingidos pelo tarifaço, e aí cada setor vai ser, de alguma forma, alinhado com algum ponto, porque, por exemplo, o setor de carne, a gente consegue, de alguma forma, num período, rearranjar para outro país, né? Ou seja, atender essa demanda para outro local. Se a gente for pensar, por exemplo, no setor de café, essa demanda internacional não é tão grande igual a demanda estadunidense, então a gente tem essa dificuldade de realocar o mercado, né? O café que está sendo produzido seria exportado para os Estados Unidos, mas a gente também tem que entender que as exportações que chegam nos Estados Unidos até meados de outubro, né? Ou seja, que já estão saindo dos portos, estão indo para lá, ou seja, já estavam negociados, faturados de alguma forma até meados de outubro, ainda continuam sem a taxação. Então, não está tão desesperador como o cenário anterior. E a gente precisa ver agora como é que o mercado global se reorganiza em relação a isso. Temos que entender que também, agora em meados de agosto, China e Estados Unidos têm que fechar um acordo também para que não se volte às tarifas de 145% e 125% anteriormente colocadas, ou seja, talvez o destino, principalmente ali do mercado de carne, pode ser o mercado chinês. Então, a dinâmica global está acontecendo e isso vai no dia a dia, na dinâmica do dia a dia. E aí, o que o governo brasileiro precisa se preocupar muito seria com os empresariados, e aí, quando eu digo os empresariados, os microempresariados, porque por trás de todo grão de café, a gente tem também pequenos produtores de café produzindo para exportação e não tem um capital de giro ao ponto de suportar, às vezes, 2, 3 meses de estocagem de não venda.
Professor, aí que eu ia vir com uma outra pergunta. Você puxou a questão do mercado interno. Essa parte dessa produção que ficaria estocada, que não teria vazão, ela poderia ser absorvida para o mercado interno e aí acabar com uma oferta maior diante da demanda, fazendo com que preços internamente, mesmo que seja por um período curto de tempo, eles diminuam para a gente aqui nas gôndolas dos supermercados? André, no primeiro momento eu não enxergo que isso vá acontecer, né? Porque quando a gente tem uma relação de equilíbrio entre oferta e demanda, então eu tenho uma relação de equilíbrio entre oferta e demanda hoje no mercado nacional. Se eu aumentar por um acaso essa oferta, obviamente o preço vai cair porque eu vou realinhar, né, a relação oferta e demanda. Mas às vezes o preço caindo num valor, num percentual muito alto, aí já não vale a pena produzir, né? A gente vai ter os custos não serão cobertos e muito menos o investimento que está posto ali. Então, se a gente for pensar que eu tenho um investimento feito sobre aquilo ali, eu tenho um custo sobre aquilo ali e eu espero um retorno sobre aquilo dali, eu prefiro deixar estocado e, às vezes, o investimento que eu continuaria fazendo, né, nesse período, eu vou fazer um investimento, às vezes, por exemplo, na taxa Selic hoje, que está dando 15% ao ano. Então, pode ser, sim, que venha para o mercado interno, mas eu não acredito que isso a gente vai ter uma grande redução, não nesse primeiro momento. Se o cenário global se mantiver da forma como está, né? Se a gente não conseguir encontrar outros mercados, ou não conseguir revisar as tarifas, ou até mesmo, né? A gente tem essa possibilidade também do mercado americano absorver esse custo, ou seja, a tarifa que está sendo imposta, o mercado americano absorve esse custo, o americano ele topa pagar um valor a mais, por exemplo, pelo café, né? Porque o custo do café vai ficar maior, isso vai ser repassado no preço, e eles continuarem consumindo e demandando aqui no Brasil. Então, não vai mudar em nada a dinâmica nacional. Então, num primeiro momento, eu acho que a gente está acertando para ver como é que vai ficar a configuração. Então, eu não acredito que isso venha a ocorrer, pelo menos para os próximos 3, 4 meses. Eu acho que a gente não vai ver grandes alterações. Se o mercado americano realmente não absorver essa demanda, né? Ou seja, o preço ficar inviável, ao ponto de não haver demanda no mercado americano, se a gente não conseguir revender para o mercado exterior, aí sim a gente pode ter um reequilíbrio de preços aqui no Brasil. Mas, infelizmente, talvez não tenha esse reequilíbrio de preço, porque a gente está aumentando a oferta. Às vezes, muitas pessoas vão deixar de produzir e aí nós vamos gerar um segundo problema, que, na realidade, é desemprego, porque nós não vamos estar produzindo mais. Queremos agradecer ao economista e professor dos cursos de Gestão e Negócios e Relações Internacionais do UniBH, professor Fernando Sete, pela participação aqui no Rede Notícia. Portas sempre abertas para o senhor. Uma boa tarde. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigada. E, claro, com todas as desdobramentos dos últimos dias, né, tarifaço, prisão de Bolsonaro, tudo isso acabou reverberando dentro do Congresso Nacional e parlamentares da oposição impediram nessa quarta-feira a abertura oficial de uma cúpula sobre mudanças climáticas organizada pela ONU no plenário do Senado. A ocupação do espaço, iniciada ontem, foi em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia solene, que abriria os trabalhos da conferência, promovida pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, precisou ser transferida às pressas para um auditório dentro do próprio Congresso. Os senadores da oposição, eles seguem sentados na mesa diretora do plenário como forma de pressionar pela chamada pacificação do país. Eles estão exigindo perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro, o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, eles tentam articular uma saída política e convocaram reuniões com os líderes partidários para buscar uma solução e, claro, retomar os trabalhos legislativos ainda hoje. Foi empossado na manhã de hoje pelo governador Romeu Zema o novo secretário de Estado de Educação, Rosiele Soares, me desculpe.
Rosieli é ex-ministro da Educação do governo Michel Temer e assume o cargo no governo mineiro após a saída do ex-secretário Igor Alvarenga. Em entrevista, Rosieli Soares comentou sobre o processo de implementação do modelo cívico-militar nas escolas estaduais, iniciado pelo ex-secretário Igor Alvarenga, que está suspenso desde o mês passado devido ao período de recesso escolar. O novo secretário anunciou que vai retomar o debate nos próximos 15 dias e se mostrou a favor desse modelo cívico-militar, mas entende que deve haver mais diálogo com as escolas interessadas. Esse modelo de escola já existe em muitos estados, muito antes do governo federal criar. Eu mesmo participei lá no Amazonas, né, quando foram criadas essas escolas e esse modelo. Então, sim, desde que discutido com a comunidade, a gente está primeiro reavaliando e vendo o processo, né? Porque fazer o processo de discussão durante as férias, obviamente, não deu certo. A gente precisa ter um processo muito mais cuidadoso, muito mais participativo e a gente vai construir. Eu espero nos próximos 15 dias trazer de volta esse tema reorganizado num novo planejamento. E durante essa solenidade, o governador Romeu Zema criticou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por realizar atos obscenos em um jogo de futebol que estava presente na torcida, no jogo do Corinthians na semana passada. Zema destacou que a educação deve ser dada como exemplo, inclusive fora do ambiente escolar. Vamos ouvir. Essas pessoas têm obrigação de darem bons exemplos. E, infelizmente, no Brasil, às vezes, nós temos visto o oposto. Um ministro do Supremo fazendo ato obsceno, né? Um ministro não sei o quê, com palavras não sei o quê. Um ministro lá de Brasília assediando uma colega de trabalho e por aí vai. Isso tem um peso muito grande, talvez maior do que nós imaginemos. Não adianta só a educação dentro da escola. Essa educação fora é necessária. O governo de Minas, por meio do comitê gestor do Propag, presidido pelo vice-governador Matheus Simões, informa que autorizou a realização de consulta técnica por parte do BNDES para avaliação da CEMIG e da Copasa, como trâmite necessário para a amortização de parte da dívida de Minas com a União, no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de dívidas dos estados, o Propag. É bom a gente lembrar que isso era importante, era uma demanda que estava sendo feita e que vai ter desdobramentos importantes na Assembleia a partir de hoje. A gente vai a partir de hoje na Assembleia, porque vai começar a andar aquela história da queda do plebiscito para aprovar federalização e privatização de CEMIG e Copasa. Anota aí. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara de Belo Horizonte e em primeiro turno, em turno único, aliás, foi aprovada ontem. Além disso, também os vereadores apreciaram e votaram em primeiro turno o reajuste salarial dos servidores de Belo Horizonte. Agora, na capital mineira, 12 horas, 23 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 26 minutos. A Justiça condena o Cruzeiro e a Máfia Azul por morte de torcedor atleticano. Nilton Lopes conta pra gente. A Justiça de Minas Gerais condenou o Cruzeiro e a torcida organizada Máfia Azul a pagarem R$100 mil por danos morais ao pai de Matheus Freitas Ferreira, de 20 anos, que foi morto depois de uma emboscada a um ônibus com torcedores do Atlético em novembro de 2021. A decisão, que ainda cabe recurso, determina que tanto o Cruzeiro quanto a torcida organizada devem responder juntos pelos danos causados, mesmo que o clube não tenha participado diretamente do ataque. O ônibus em que Matheus retornava de um jogo entre Atlético e Fluminense foi atacado por integrantes da Máfia Azul que cercaram um veículo na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A polícia confirmou que todos os acusados pelo crime eram, na época, membros da Máfia Azul, incluindo o então presidente da torcida. Além do pagamento da indenização, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais, fixados em 10% do valor da condenação. Repórter Nilton Lopes.
E a Câmara de Belo Horizonte aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a votação em primeiro turno do reajuste salarial dos servidores municipais. A gente vai acompanhar os detalhes com a repórter Gabriela Salles. A Câmara Municipal de Belo Horizonte deve votar em segundo turno, nesta quarta-feira, o projeto de lei que trata do reajuste salarial dos servidores públicos da capital. A expectativa é que, com a aprovação, o texto seja encaminhado ao prefeito Álvaro Damião ainda esta semana, permitindo a sanção e a entrada em vigor do reajuste já neste mês de agosto. É uma conquista histórica do funcionalismo, já que ele instituiu a database por lei, ou seja, a partir do ano que vem, todo mês de maio é a database para que o servidor público municipal tenha a sua garantia de reajuste anual. Então, ou seja, esse reajuste que foi acertado esse ano corresponde até o mês de maio até maio do ano que vem, o governo, a prefeitura segue dialogando com os servidores, com os sindicatos, para que no mês de maio a database seja cumprida e o reajuste dos servidores seja aprovado. Os parlamentares também aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre as emendas aprovadas, há a criação de piso de R$ 70 mil para emendas parlamentares, elaboração de relatórios em audiências públicas e revitalização de imóveis abandonados com regularização de edifícios ocupados que já tenham firmado acordo. Por outro lado, foram rejeitadas emendas que previam orçamento para regulamentação da participação popular no orçamento participativo, redução da carga tributária para micro e pequenas empresas. O orçamento participativo, que tem a digital do PT, e a gente defendeu que ele estivesse expressamente presente no texto da LDO. Infelizmente, essa emenda foi derrotada. A maior parte dos vereadores votou contra a gente explicitar o lugar do OP na LDO e isso nos causou espanto, porque a maior parte dos vereadores acompanha as obras do orçamento participativo na cidade e tem um elemento a mais. O OP foi revigorado no ano passado, com uma lei que a própria Câmara aprovou. Então, a nossa preocupação é que, até o momento, a Prefeitura não chamou os vereadores, não movimentou a cidade para dizer como vai ser o novo OP a partir do ano que vem. Por isso que a gente quis deixar muito explícito nessa lei de hoje, a previsão de um OP revigorado a partir do ano que vem. E a gente ficou muito surpreso com a derrota dessa emenda. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada nesta terça-feira pelos vereadores, recebeu quase 300 emendas parlamentares. Entre os destaques está a separação de recursos para imóveis destinados à habitação popular na cidade, além de verba para o orçamento participativo. Esta foi rejeitada pelos vereadores. Outro ponto importante é que deve ser votado nesta quarta-feira o reajuste dos servidores públicos municipais em segundo turno. A proposta enviada pela Prefeitura prevê uma receita de 20 bilhões de reais e cerca de 20 bilhões e 600 milhões de reais de despesas. 20 bilhões de reais entrando, 20 bilhões e 600 milhões saindo, ou seja, um buraco de 600 milhões de reais, um déficit de 600 milhões de reais. Milhões, né? Milhões de reais para uma cidade. Agora, o que precisa ser feito é o poder público de Belo Horizonte, é uma lei de diretrizes orçamentárias. Não quer dizer que esse déficit vai ser esse déficit mesmo. Vai vir agora a lei do orçamento, que é feita com base nessas diretrizes orçamentárias. O que é necessário é que o governo, o Executivo Municipal, no envio dessa lei de orçamento, justifique esse rombo de 600 milhões de reais. De onde veio, por que veio, se é por conta de investimento, se é por conta de má gestão, se é por conta de perda de receita, tem que se explicar. E explica. Porque quando se denunciou no ano passado que Belo Horizonte teria um déficit, o ex-prefeito Fuad Noman chamou até os parlamentares de mentirosos. E esse rombo de 600 milhões não vem da gestão atual do prefeito Álvaro Damião. Venhamos e convenhamos. Isso é herança. Tem que se explicar. A gente está falando de dinheiro público.
600 milhões de reais de déficit numa capital do tamanho de Belo Horizonte. Se isso não for resolvido rápido, é início do fim, gente. É uma das 5 porque maiores, é igual bola de neve. Vai subindo, 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 subindo. E um dos grandes problemas do poder público se chama gastar mais do que se arrecada. A gente faz isso em casa? Não. Se fizer, vai para onde? Pendura em cheque especial, cartão de crédito, e aí, quando daqui a pouco vem aquela música, né? Eu vou botar teu nome no SPC. É isso aí. O nome no vermelho, né, gente? Tchau e benção. Exatamente. Foi publicado nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Município, o nome do novo Procurador-Geral de Belo Horizonte. Trata-se do advogado Flávio Freire de Oliveira, que assume a cadeira de Hércules Guerra, que chefiava a pasta desde 2022 e foi nomeado pelo ex-prefeito da capital, Fouad Noman. O novo procurador-geral, que você está vendo aí na sua tela, para quem está nos assistindo na tela da TV Horizonte também no YouTube, é advogado e tem experiências em cargos públicos e atuou como procurador-geral da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves. O prefeito Álvaro Damião voltou a defender o projeto de lei que estabelece uma política de incentivos fiscais para a instalação de empresas de apostas online, as chamadas BETs, em Belo Horizonte. A estimativa da Secretaria Municipal de Fazenda é que em 2025 a cidade possa arrecadar até R$ 2.800.000 a mais com essa medida. Casa de apostas, elas existem. Nós não estamos trazendo casa de aposta para Belo Horizonte. Elas existem e elas estão com o CNPJ instalado em algum lugar. Onde esse CNPJ está instalado, essa cidade está recebendo uma receita muito grande por isso. O que a gente quer trazer para Belo Horizonte não é trazer casa de aposta para cá. O que a gente quer trazer é receita para Belo Horizonte. E a receita é importante para todos nós, porque ela é usada, inclusive, para fazer um equipamento desse aqui. Um equipamento de educação, um equipamento de saúde, a segurança das pessoas, né? E as pessoas, às vezes, confundem se você está incentivando casa de aposta. Não é incentivar ou não incentivar a casa de aposta. É trazer para Belo Horizonte o incentivo financeiro. A gente precisa de recursos. É apenas isso. Esse CNPJ está instalado em algum lugar. Quando você tenta trabalhar isso com outra prefeitura, que o imposto é bem menor, claro que o cara vai colocar no lugar onde o imposto é menor. E o que nós estamos fazendo em Belo Horizonte é só readequando, e não é para a casa de aposta, é para muitos outros setores. A gente precisa de melhorar a nossa arrecadação, para a gente poder construir mais centros de saúde como esse, para a gente poder cuidar melhor da educação das nossas crianças e para a gente dar mais segurança para as nossas pessoas. É apenas isso. Quando você trabalha o imposto e adequa o imposto, seja ele para a casa de aposta ou para qualquer outro setor, é uma forma de arrecadar, apenas isso. Essas casas de aposta já existem, elas estão instaladas em algum lugar e Belo Horizonte está trazendo apenas o CNPJ delas para cá. Só que, prefeito Álvaro Damião, um texto que o senhor enviou para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ele propõe modificação em impostos municipais com a única e objetiva interesse, alvo, atrair essas casas para estarem instaladas aqui em Belo Horizonte. E aí o que se vai além, a proposta é boa, vamos aumentar a arrecadação. É legal, mas uma pergunta que todo homem público tem que fazer, é moral? Nós tivemos uma morte de uma professora há cerca de 15 dias atrás, motivada pelo próprio filho que estava endividado, um servidor público endividado, por estar viciado em jogos online. São vários e vários casos de famílias que estão arrebentadas, me desculpe a palavra, por conta de pessoas que estão viciadas em jogos online. E mais ainda, prefeito Álvaro Damião, o que o senhor está propondo de trazer para Belo Horizonte não tem nem sequer regulamentação federal definida. A regulamentação federal que define a atividade das BETs no Brasil, ou não define, ou proíbe, está ainda em tramitação no Congresso Nacional. O senhor está esperando o ovo, não na prateleira, mas em outro lugar. Vamos chamar ao vivo a repórter Erlane Grace, que acompanhou a agenda do prefeito Álvaro Damião, que inaugurou um posto de saúde em Belo Horizonte.
e ela traz detalhes sobre essa agenda. Erlane, boa tarde. Boa tarde, André, Janaína, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O prefeito Álvaro Damião entregou, agora há pouco, no final da manhã de hoje, a nova sede do Centro de Saúde Independência no Barreiro. A unidade foi reestruturada e agora vai atender cerca de 17 mil pessoas da região. São 17 consultórios, salas de triagem, vacinação, odontologia, farmácia e uma equipe completa de saúde da família. Estiveram presentes na inauguração o secretário municipal de saúde, Danilo Borges, vereadores da capital, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Hilda Alexandrino, e o presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes. O prefeito destacou a importância dessa entrega para a população e falou também sobre os investimentos na obra realizada por meio das PPPs, as parcerias público-privadas. Vamos ouvir. Novo centro de saúde aqui na região do bairro Independência. Esse centro de saúde teve um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões. Ele também é uma PPP, que hoje é referência mundial. Por onde eu vou, por onde eu viajo, por onde eu passo, todos querem saber como que funciona o sistema de saúde em Belo Horizonte por causa das PPPs. É modelo não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. 17 mil pessoas estarão passando por aqui e a gente faz isso tudo com muito carinho, com muito cuidado, para poder atender as pessoas da região, aquelas mais simples, as que mais precisam. O investimento da prefeitura, ele não para por aí, nós temos outros investimentos na região do Barreiro. O Barreiro hoje é uma região que, se fosse uma cidade, seria a 8ª ou estaria entre as 10 maiores cidades do estado de Minas Gerais, para vocês terem a dimensão do tamanho do Barreiro. Então é com muito carinho que a gente inaugura esse centro de saúde e vem mais por aí. Os atendimentos nesta nova sede vão começar na próxima segunda-feira, a partir das 7 da manhã. É com vocês no estúdio, André, Janaína. Muito obrigado, Erlane. Uma área muito carente, aquela região ali da Independência, do Mineirão, né? Que ali já quase Barreiro, divisa, né? Quase divisa já com o Ibirité, né? Sim. Para lá do Vale do Jatobá, gente. É para lá Ali do Jatobá. precisa, né? É lá em Simão. É uma área muito carente, uma necessidade muito grande, em que normalmente as pessoas buscam um serviço de saúde, não em Belo Horizonte, acabam indo para Ibirité, que é mais próximo. É verdade, próximo ali, mais perto, né? É importante esse tipo de inauguração para servir a população, de verdade. Que bom. Agora, 12 horas, 40 minutos, vamos para o intervalo e na volta a gente continua com o nosso Rede Notícia, em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, na América FM e na Cultura M. Estamos de volta aqui com o Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no som da América FM 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Dando também uma boa tarde a você que nos assiste no nosso canal no YouTube, no TV Horizonte.oficial. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 44 minutos. Tem clássico hoje decisivo entre Atlético e Flamengo, valendo vaga às quartas de final da Copa do Brasil. E esse jogo de grande rivalidade está mobilizando todo um esquema especial de segurança pública para a partida que será realizada na Arena MRV, ali no bairro... meu Deus do céu, ali na região oeste de Belo Horizonte. Como é que é o nome do bairro ali, gente? Califórnia, bairro Como é que Califórnia. fugiu Completamente. Próximo à rodoviária. rodoviária. MRV. Os detalhes vêm com o Nilton Lopes. A Polícia Militar vai fazer uma operação especial para o jogo entre Atlético e Flamengo nesta quarta-feira, dia 6, na Arena do Galo, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O comandante da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Lima Ferreira, destacou que o esquema será de segurança máxima, não só no entorno da Arena MRV, palco do confronto. Já existe todo um planejamento integrado das forças policiais para reforço do policiamento, tanto na parte interna como externa do estádio. O 5º Batalhão vai estar ali no perímetro imediato, reforçando os principais locais de concentração, né? Foi feita uma análise de risco, foi feito um levantamento pelo serviço de inteligência e os locais previstos para maior concentração de torcedores, deslocamento de torcedores, será feito reforço do policiamento pelo Comando de Policiamento da Capital.
não só na área do 5º Batalhão, como em todas as unidades que têm responsabilidade territorial, policiamento preventivo na área de Belo Horizonte. Por causa do horário do jogo, às 7 da noite, a Polícia Militar pede que os torcedores cheguem o mais cedo possível ao estádio. Vale lembrar que o trânsito estará mais carregado, principalmente por ser horário de pico, onde as pessoas estão voltando para casa, seja do trabalho, da escola ou de outros compromissos. Segundo o Tenente-Coronel Henrique Nunes, comandante do Batalhão de Choque, haverá escolta às torcidas organizadas do Flamengo a partir da região metropolitana de Belo Horizonte, em um ponto definido previamente. O BP Choque é responsável do BP Choque também fazer escolta dos torcedores das torcidas rivais. Ou seja, as torcidas visitantes serão escoltadas o tempo todo pelo BP Choque. Então, as torcidas que vieram do Rio de Janeiro, vai haver escoltas de batalhões diárias no percurso do Rio de Janeiro até a entrada da região metropolitana e, posteriormente, da região metropolitana até o estádio, será feita a escolta pelo BP Choque. No jogo de ida, o Atlético venceu o Flamengo por 1-0 e agora tem a vantagem de jogar por um empate para avançar na competição e deixar para trás o atual campeão. Repórter Newton Lopes. Agora, o Janaína e quem está nos assistindo na TV Horizonte, ouvindo na Rádio América e na Rádio Cultura, pensamos aqui. Olha o tamanho do aparato de segurança pública montado por causa de um jogo de futebol. Movimentação, né? Todo mundo que está sendo parado ali para ficar ali à disposição. Polícia Militar à disposição para poder evitar briga de bandido. É porque não é torcedor. Não é torcedor, é bandido. De gente que não tem educação, que não sabe respeitar o próximo, que não sabe respeitar a diferença com o próximo. Saiu de casa com esse intuito, de com brigar. esse intuito de arrumar briga, confusão. Então, o nome quem sai de casa para arrumar briga, confusão, para matar o outro é bandido. Não tem meio termo. É. E aí isso custa dinheiro da gente, dinheiro público. Não, e quem vai para assistir o jogo, que quer apoiar o time, que quer ver o esporte. Ver o esporte, né? Que quer ali um momento de levar a família, aproveitar de paz, de curtir mesmo. Olha só, entretenimento. É um absurdo. Tem muita gente que deixa de ir estádio por causa disso. Por isso que, olha, no bloco passado a gente abriu o bloco passado falando sobre a decisão da Justiça de colocar no CNPJ do clube também, tem que botar, sabe por quê? Porque quem banca manutenção de torcida organizada é clube de futebol. Tinha que ser todo mundo sabe que tem clube aí, a clubaiada tudo dava transporte, ônibus para a torcida organizada ir para os jogos, que banca ingresso para essa turma ir para jogo. Todo mundo sabe disso, não é mentira. Isso não é mentira. Então tem que botar no CNPJ mesmo. Quer ir torcer, bonito, com coreografia, por aí vai, legal. Agora, quem é bandido tem que estar na cadeia, não é em estádio de futebol. O torcedor de verdade não faz isso, gente. Torcedor de verdade vai lá para assistir o jogo, apoiar o time, brigar, xingar, mas dentro ali, né, do limite, fica né? chateado que o time ganhou, perdeu, mas acabou, já era. Exatamente. Vida que segue, jogo, né? E cada um poder usar a sua camisa do seu time de coração, porque afinal de contas vivemos um ambiente democrático. Exatamente. Embora ainda tenhamos pessoas que acham que não, né? Infelizmente. 12h49. Vamos para mais um intervalo. Estamos de volta com o Rede Notícia, 12h53. E olha só, gente, vários moradores do bairro Aparecida aqui em Belo Horizonte, eles chegaram no posto de saúde e não foram atendidos por falta de internet. Quem traz isso pra gente é o repórter Giovanni Rodrigues, que esteve lá no local e traz os detalhes. Boa tarde, Giovanni. André e Janaína, muito boa tarde a todos. Olha, nós estamos aqui no bairro Aparecida, no posto de saúde Bom Jesus. As pessoas estão reclamando o seguinte, que elas chegaram aqui, pessoal, bem cedinho, tiveram que voltar para casa devido aí à falta de internet, falta de sistema e até o momento esse sistema ainda não voltou, viu? E mais cedo nós conversamos aqui com algumas pessoas, vamos ver o que eles falaram sobre essa situação. Como é que a senhora chama? Zélia. Chegou cedo, dona Zélia? Eu cheguei aqui às 8 e pouco. Mas não... Na fisioterapia, né? Mas está no dia de eu pegar, mas disse que não chegou ainda. Aí teve que voltar para casa? Eu vou voltar para casa. Moro aqui perto, né? Ah, sim. A senhora é a mesma situação? Eu vim para participar da ginástica, que fazemos toda quarta-feira, e pegar um medicamento, mas o sistema está fora do ar. No momento não nós podemos ser atendidas. E você, mesma coisa?
Eu vim foi tentar marcar exames para minha mãe, os pedidos médicos, né? E como o sistema está fora do ar, eu não consegui marcar nenhum. Ela já com 3 para marcar e eu não consegui nenhum. E sem previsão para voltar? É, sem previsão, porque diz que a fibra ótica deles é lá no bairro Ermelinda. Então, só quando conseguir sanar o que houve lá é que vai voltar a internet. Aí que a gente vai conseguir fazer a marcação, eu vou ter que voltar aqui depois. E nós conversamos também com um usuário aqui do posto, ele disse que ligou para a Prefeitura de Belo Horizonte, não teve resposta imediata, em seguida ele ligou para a ouvidoria e eles falaram que só em 30 dias ele vai receber no e-mail uma resposta sobre essa situação de falta de sistema aqui do posto Bom Jesus. Nós estamos aqui no bairro Aparecida, bem na rua Bernardo Cisneiro, número 659, no bairro Aparecida, no posto de saúde Bom Jesus. Essa é a situação aqui do momento. Até agora, o sistema ainda não voltou. É com vocês aí no estúdio. A gente vai procurar a Secretaria Municipal de Saúde para ver o posicionamento. Amanhã, no Rede Notícia, a gente traz todo esse posicionamento do porquê desse problema e quais são as atitudes para resolver esse problema para a população ali do bairro Aparecida. Termina aqui nosso Rede Notícia, agradecendo a sua companhia, você que está nos assistindo e não ouvindo. Só dar uma justificativa a você que está acostumado a acompanhar a gente, sabe que sempre, a partir do meio-dia, a gente sempre tem um entrevistado aqui. E hoje nós teríamos a presença do deputado estadual Eduardo Azevedo, do PL, irmão do senador Cleitinho. Ele estava vindo para cá, para a sede da Rede Catedral de Comunicação Católica, teve um problema, um imprevisto no veículo que estavam trazendo, inclusive está até chegando aqui e a gente vai alinhar uma nova data para poder trazer essa informação e já pedindo desculpas a você, telespectador e ouvinte que nos acompanha todo santo dia. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial, para você ver todas as movimentações todos os dias aqui com a gente. É isso mesmo. E a gente também está no YouTube, viu, gente? Na Rede Notícia TVH, TV Horizonte.oficial. Você vai ficar agora com Bola na Rede e o Júnior Brasil, claro, trazendo todas as novidades, todas as informações do mundo da bola. Desejo a todos vocês uma excelente tarde e até amanhã. Até amanhã. Boa quarta-feira para todos vocês.